Estamos iniciando o programa Em Defesa do Consumidor. Boa noite, doutora Tabata. Boa noite, Niedo. Boa noite, friburguenses. Mais uma terça-feira, mais um programa Em Defesa do Consumidor. Liguem e participem. Bom, hoje nós não temos aqui o nosso amigo Tony Azevedo no programa. O Tony Azevedo teve um compromisso em Sumidouro, um compromisso de muita seriedade e não teve tempo hábil para poder voltar e chegar a tempo para participar do programa. Nós tivemos aí uma contemplação, esperamos um pouquinho, mas infelizmente ele não conseguiu chegar no horário do início do programa. Mas tudo bem, no próximo programa o Tony estará conosco e nos ajudando aqui, como sempre, a fazer o programa Em Defesa do Consumidor. Eu recebi hoje de um amigo, senhor Flávio C. Gomes, e ele me mandou a seguinte matéria: Nova Friburgo através dos tempos. Até a década de 40, Nova Friburgo era conhecida como a cidade dos cravos. Isso pela floricultura já existente em nossa cidade. Na década de 50, passou a ser chamada de Suíça brasileira, por ter sido escolhida pela CBD para a concentração da seleção brasileira de futebol antes de seguir para a Suíça, para disputar a Copa de 54. Nos anos 60, o poeta, encantado pelas suas belezas naturais, seu clima maravilhoso e seu povo hospitaleiro e acolhedor, a denominou de Parada de um Caminho a Caminho do Céu. E assim foi conhecida por muito tempo. Porém, já no ano de 2000, passou a ser decantada como lugar de ser feliz. E para um grupo de políticos que criou esse slogan, realmente foi. A facção que criou esse slogan, felizmente, perdeu o poder municipal sem nos deixar saudade. E após 8 anos de decadência política em nossa cidade, passou o poder para a decadência política em nossa cidade, passou o poder para outra facção política que apenas deu continuidade à decadência em nossa cidade. Este grupo político, que governou nossa cidade durante os anos de 2009 a 2012, não criou nenhum novo slogan, porém, o povo, com muita sabedoria, o fez denominando esse período de governo dos três patetas. Nova Friburgo é realmente uma cidade atípica. Os políticos não se renovam, apenas trocam de postos e de funções. Vereadores são eleitos sem a mínima competência e conhecimento de suas funções. A Câmara apenas serve de trampolim para se candidatarem a cargos mais altos. Aqueles que não conseguem a reeleição pela vontade do povo não precisam se preocupar, pois logo serão nomeados pelo prefeito para uma secretaria, autarquia ou até mesmo uma assessoria, sem contar que ainda levam consigo parentes e amigos. Nova Friburgo está cheia desses políticos que são derrotados nas urnas, mas alavancados pelo prefeito. Ainda existem aqueles que, não sendo nomeados, por não serem partidários do prefeito, conseguem um cargo de assessor de um político do alto escalão. São verdadeiros parasitas. O pior é que toda essa farra é paga com dinheiro do povo. Dinheiro que deverá ser aplicado em benefício desse povo sofrido, explorado e desrespeitado. Atualmente, em nossa cidade, não existe limpeza nem capina nas ruas. Ruas e calçadas cheias de buracos, rios assoreados, transporte ruim e trânsito desordenado, professores com salários indignos e a saúde falida.
As calçadas viraram ciclovias, praças, calçadas e até mesmo ruas tornaram-se propriedade de donos de restaurantes e choperias, que as ocupam com mesas e cadeiras, sem que a postura ou a ordem pública ou urbana, como queiram, tomem a mínima providência. Políticos incompetentes, nepotistas, irresponsáveis e demagogos. É duro demais termos que aturar tudo isso, sabendo que não temos para quem apelar e que não existe ninguém capaz de dar um basta em tudo isto. A cidade vai de mal a pior e o povo cada vez mais desamparado. Porém, não é assim para todos, pois com toda essa decadência e improsperidade existe gente que contam com verdadeiros caminhos dourados. Flávio C. Gomes, um aposentado indignado e um eleitor revoltado com a corrupção e a impunidade em nosso país. Comentários do autor. Se o poeta que dominou a nossa cidade como parada de um caminho a caminho do céu ainda estivesse vivo, veria que os seus versos sensibilizaram e inspiraram os nossos políticos, que criaram a trilha do céu e até uma granja do céu, e não satisfeitos, criaram um purgatório e deram a ele o nome de Hospital Raul Sertã. Obrigado, senhor Flávio, por esse documento que o senhor me mandou. Perfeita a sua colocação, concordo plenamente. Nova Friburgo é uma cidade atípica, como o senhor colocou, e é uma vergonha o município de Nova Friburgo. Tanto o município, por que o município é uma vergonha? É uma vergonha pelo poder executivo que hoje nós temos e pelo poder legislativo que está instalado no nosso município. Doutora Tabata. Nildo, o seu Flávio ele foi perfeito principalmente no trocadilho que ele disse aí, né? Caminhos dourados, né? No finalzinho. Perfeito. Eu não sou friburguense, todo mundo sabe disso, mas eu resido em Nova Friburgo e sempre passei a minha infância aqui, passeando, vindo passar férias. E a Nova Friburgo, antigamente, com a Nova Friburgo de hoje, é vergonhosa. Você não tem uma praça bonita para você apresentar para uma visita, você não tem aonde levar um conhecido, um parente para passear, porque shopping, ele vai em qualquer lugar. Barzinho, ele vai na cidade dele, ele quer conhecer pontos turísticos, e aonde estão os nossos pontos turísticos? Não existem, e os que existem não foram recuperados depois da tragédia. Então o que acontece? Nós estamos lá, foi liberado o teleférico pela justiça, mas a prefeitura agora fica botando dificuldades, mas eu aposto, como ela está cobrando lá os tributos e o alvará do proprietário do teleférico, para que ele possa ter o direito de uso daquele espaço ali. Então, quer dizer, realmente o bordão que o Nildo sempre usou e o seu Flávio usou agora na carta é Friburgo ipsiliteri. Nova Friburgo, infelizmente, é uma cidade atípica. 2523-9705. Entre em contato conosco, participe aí do nosso programa. Bom, no programa da semana passada, eu passei para os nossos telespectadores uma portaria de número 10/14 do Ministério Público do Estado, e essa portaria diz o seguinte: Nova Friburgo, defesa do patrimônio público, Lei Complementar Municipal 79/13, criação de cargos comissionados, aparente violação do artigo 37, 2º e 5º da Constituição da República Federal do Brasil de 1988. Eu li esse documento e recebi durante essa semana diversas pessoas me pedindo, que souberam do documento, mas no momento
não tinham ligado a televisão e não tomaram conhecimento desse documento e me pediram se eu podia hoje, de novo, ler esse documento. Então, eu, para atender os nossos telespectadores e os friburguenses que entraram em contato comigo, vou ler essa portaria número 10 da primeira Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Nova Friburgo. E diz lá a portaria: considerando o teor da Lei Complementar Municipal número 79, publicada em 18 de dezembro de 2013, no jornal A Voz da Serra, que cria 674 novos cargos em comissão de provimento imediato, bem como outros 410 cargos em comissão para o provimento oportuno. Considerando que o município reiteradamente alega falta de recursos para suprir as deficiências da prestação de serviços públicos e contratação de pessoal, considerando que diversos dos cargos comissionados dizem respeito a atividades que, salvo melhor juízo, não são de assessoramento, chefia e direção, podendo constituir burla a regra esculpida na Constituição Federal, /88, artigo 37, inciso 2 e 5. E considerando, ademais, que os cargos comissionados, por estarem excluídos da regra geral do concurso público, devem ser criados com parcimônia nos casos de efetiva necessidade e, de acordo com pacífica jurisprudência, de forma proporcional aos cargos de provimento efetivo. Considerando que a criação de cargos comissionados fora das hipóteses autorizadas pela Constituição, além de configurar desrespeito à lei maior, pode causar lesão ao patrimônio público e até mesmo, dependendo das circunstâncias, configurar ato de improbidade administrativa. Considerando a função institucional do Ministério Público de zelar pelo patrimônio público, pela moralidade e probidade administrativa e de outros direitos difusos e coletivos, conforme previsto no artigo 129, inciso 3º da Constituição da República. E, considerando, finalmente, a necessidade de melhor apuração dos fatos para preparo das eventuais medidas judiciais ou extrajudiciais a serem adotadas na defesa dos direitos acima mencionados. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio de sua primeira Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Nova Friburgo, neste ato, apresentada pelo promotor de justiça infrafirmado, com fulcro no artigo 129, inciso 3º da Constituição da República, e parágrafo 8º e artigo 8º, parágrafo 1º da Lei 7347/85, instaura o presente inquérito civil com o objetivo de apurar se os cargos comissionados providos pelo atual chefe do Poder Executivo Municipal, Rogério Cabral, foram criados de acordo com as regras constitucionais no que tange às suas atribuições. Para isso, determina, após registrada, publicada e autuada a presente, seja cumprida a seguinte diligência. 1. Oficie-se, requisitando ao município de Nova Friburgo que informe no prazo de 60 dias a quantos cargos comissionados foram providos pelo atual chefe do Poder Executivo e as respectivas remunerações. B. Se todos os cargos comissionados e suas respectivas remunerações foram criados por lei. C. Se existe porcentagem mínima prevista em lei para a ocupação de cargos comissionados por servidores de carreira e se tal porcentagem foi observada. D. Quantos cargos efetivos por especialidade / função e secretaria existem no município de Nova Friburgo? Explique as funções dos cargos de assessor nível técnico 1, 2 e 3, assessor 1, 2 e 3 e 4, gerente de nível técnico 1, 2 e 3 e gerente 1, 2, 3 e 4, coordenador de nível técnico 1, 2 e 3 e coordenador 1, 2, 3 e 4, indicando se são de chefia, de direção e de assessoramento. F.
indique quantos servidores efetivos estão subordinados a cargo de gerente de nível técnico 1, gerente de nível técnico 2 e gerente de nível técnico 3. G. Indique quantos servidores efetivos estão subordinados a cargo de gerente 1, 2, 3 e 4. H. Indique quantos servidores efetivos estão subordinados a cada cargo de coordenador de nível 1, 2, 3 e 4. Letra I. Indique quantos servidores efetivos estão subordinados a cada cargo de coordenador 1, 2, 3 e 4. J. Indique quantos servidores efetivos são assessorados por cada cargo de assessor de nível técnico 1, 2 e 3 e 4. Indique quantos servidores efetivos são assessorados por cada cargo de assessor 1, 2, 3 e 4. 2. Oficie-se ao Conselho Municipal de Saúde, o CEP, o CMNF e a cada um dos excelentíssimos vereadores, cientificando-lhes acerca da instauração do presente inquérito civil e facultando manifestação acerca dos fatos com a juntada de esclarecimentos e documentos no prazo de 60 dias. Nova Friburgo, 18 de fevereiro de 2014, Carlos Gustavo Coelho de Andrade, promotor de justiça. Então, esse inquérito já está acontecendo, as pessoas já estão sendo todas notificadas, que aqui eu já tenho, inclusive, os números dos ofícios, e está no prazo de responder. Isso tudo chegando na mão do Ministério Público, com certeza vai ser tudo analisado e vai ser tomada alguma providência, se a coisa não tiver correta, não tiver dentro da lei, né, doutora Tabata? Nildo, e essa portaria com a abertura desse inquérito, ela vem responder aquelas dúvidas que os nossos amigos, né, que nos assistem, que nos telefonam, sempre tiveram. Ninguém vai fazer nada, tá aí o Ministério Público fazendo alguma coisa assim, e se vocês perceberam, ele é completamente detalhista, porque ele pede assessor disso, assessor daquilo, de nível 1, de nível 2, de nível superior. Então, quer dizer, eu só acho, Nido, que 60 dias vai ser o prazo muito pouco para a prefeitura responder de tanta nomeação que existe, né? Doutora Tabata, além do prazo que a senhora falou, eu acho que pode dar o prazo que quiser, porque para responder isso aqui vai ser muito difícil, porque a gente não é adivinho, mas a gente sabe que pelas nomeações que a gente vê publicar e que eu acompanho, não tem nada enquadrado dentro disso aqui que o Ministério Público está pedindo. Não é verdade, doutora? Com certeza. Isso a gente então, qualquer acompanha prazo todos que der, os dias. qualquer prazo que fosse dado, é difícil de responder. Mas vamos lá, vamos esperar acontecer, né? A gente tem que esperar acontecer. No ano de 2011, a ABAC distribuiu uma ação contra aquela empresa Paraíso Construções e Administração Limitada e o município de Nova Friburgo pela a concessão que tinham dado a essa empresa para administrar os cemitérios de Nova Friburgo. Passaram todos os cemitérios de Nova Friburgo para essa empresa, e essa empresa passou a administrar os cemitérios de Nova Friburgo e fazendo o que queriam e cobrando o que eles queriam, e esses preços foram todos majorados. Uma loucura isso. Então a ABAC, através de seu departamento jurídico, entrou com uma ação civil pública questionando todos esses fatos. Essa ação veio correndo, e como a ação da ABAC pedia uma tutela antecipada, a juíza na época concedeu a ação da tutela antecipada dizendo o seguinte: trata-se de ação civil coletiva cujo objeto é anular o negócio jurídico que transferiu a segunda ré à administração dos cemitérios públicos municipais.
A inicial veio instruída com os instrumentos de folha 11/49, examinando a inicial e a promoção do Ministério Público de folhas 52 e 54, vê-se as folhas 33 e 42, que foi homologada a licitação, transferindo para o vencedor da mesma, em causa, o segundo réu, a gestão dos cemitérios públicos municipais para o segundo réu. No entanto, cassada, conforme termo aditivo de folhas 43 e 45, no entanto, o documento de folha 47 dá contas de que, aparentemente, sem licitação, volta a administrar os cemitérios públicos a empresa Paraíso Construções e Administrações Limitadas. Isto posto, presente os pressupostos do artigo 273 do CPC, quais sejam a verossimilhança das alegações, a prova inequívoca e o perículo imóvel, pelos fundamentos despendidos, defiro parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o primeiro réu, que no prazo de 48 horas, a contar da intimação, apresente cópia de contrato vigente de concessão ou permissão da administração dos cemitérios públicos, bem como informações detalhadas sobre quais os imóveis de propriedade do primeiro réu que são usados pela segunda ré, quais os valores dos aluguéis e qual o título jurídico da utilização. Outro sim, determino que sejam apresentadas as tabelas dos valores cobrados pelo serviço público do ano de 2010 e 2011. O descumprimento de quaisquer das determinações acima importará em multa diária que arbitro em R$1.000, a ser suportada pelos réus. Intime-se para a ciência e cumprimento desta decisão e cite-se com advertências pertinentes. Dê-se ciência ao Ministério Público. E aí tem que deixar claro que o primeiro réu é a prefeitura e o segundo réu é a empresa Paraíso, né? Bom, aí esse processo continuou ocorrendo e, de repente, saiu uma decisão de folhas 411 e 412 que a juíza diz o seguinte: eu estou colocando assim por parte para os senhores poderem entender o que é a ação e em que circunstâncias está essa ação. Trata-se de ação civil pública, isso é uma decisão de folhas 411 e 412. Não é sentença. Não é sentença, é uma decisão. Trata-se de ação civil pública entre as partes já qualificadas, as quais se encontram devidamente representadas. Quanto à preliminar de ilegitimidade ativa, considerando a adoção da teoria da asserção e que sustenta a parte autora ter havido violação a direitos dos consumidores por ato praticado pelos réus, na medida em que, ilegalmente, o primeiro concedeu a prestação de serviços públicos ao segundo, implicando majoração excessiva dos valores cobrados a título de contraprestação, merece, pelo menos nessa fase processual, rejeição. No que tange à arguição da inépcia da inicial, entendo que a causa de pedir foi devidamente exposta, os pedidos são juridicamente possíveis e compatíveis entre si, estando os fatos alinhados à conclusão. Assim, também há de ser rejeitada. Quanto à alegação de perda de objeto, considerando que ainda não logrou comprovada a suposta revogação do decreto 293/2010, tampouco suas consequências jurídicas, tendo certo que tal ato está sendo impugnado na ação popular em apenso, da mesma forma não merece acolhida, postergando sua análise para com o mérito. Não foram arguídas outras preliminares, tampouco há nulidades a sanar. Assim, declaro o feito saneado, defiro as provas requeridas, oficie-se a primeira vara federal, conforme requerido pelo Ministério Público, as folhas 369 e 373, defiro a prova pericial contábil, para tanto nomeio o Dr. Luiz Fernando Reis, conhecido do cartório. Intime-se o para dizer se aceita o encargo, bem como para formular sua proposta de honorários. Faculto às partes a indicação de assistente técnico e formulação de quesitos, venham os documentos no prazo de 20 dias e a IJ será oportunamente designada. Então, isso aqui foi uma decisão de folhas 411 e 412. Em cima dessa decisão, a empresa Paraíso, o que ela fez?
entrou com embargo de declaração. Né, doutora Tabata? Vai me ajudando aí. A empresa Paraíso Construção e Administração Limitada entrou com embargo de declaração. E agora, no dia 11, a juíza deu a seguinte decisão em função do embargo de declaração, né, doutora Tabata? Com certeza. Dizendo o seguinte: cuida-se de embargo de declaração opostos em face da decisão de folhas 411 e 412. Tendo sido apontada omissão quanto aos pontos controvertidos da demanda, muito embora, de acordo com a jurisprudência do nosso egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a omissão do magistrado quanto à fixação dos pontos controvertidos na decisão saneadora não importe em qualquer nulidade, na medida em que nenhum prejuízo decorre para as partes, já que facilmente identificados pelo mero cotejo entre a inicial e a peça de defesa e pela justificativa das partes para a produção de provas, em observância ao princípio da cooperação, que também rege a atividade do juiz, passo a fixar como pontos controvertidos da presente. Então, como eles pediram, a juíza fixou os pontos controvertidos. Então, ela diz o seguinte: pontos controvertidos da presente: a violação pelos réus dos princípios e normas constitucionais que regem a administração pública, especialmente da norma que exige o processo de licitação pública para a transferência da administração dos serviços dos cemitérios públicos municipais à segunda ré. A prática de preços abusivos na prestação de serviços pela segunda ré. E, como consequência, a violação pelos réus das normas de proteção aos consumidores dos serviços prestados pelo réu. Por fim, a ocorrência da alegada derrogação do Decreto 293/2010 pelo município, seus limites e consequências jurídicas em relação ao uso de imóveis públicos pela segunda ré. Em face do exposto, acolho os embargos para que esta decisão passe a integrar a fundamentação das folhas 411 e 412. No mais, persiste a decisão tal como está lançada. Então, eles entraram com embargo de declaração, a doutora Tabla vai explicar, pediram para ser revista, ela apontou os pontos e acrescentou naquela decisão dela da folha 411 e 412. E isso quer dizer o seguinte: a ação que a ABAC entrou contra o município de Nova Friburgo e contra essa empresa, tanto na tutela antecipada como na decisão das folhas 411 e 412, e agora na decisão do embargo de declaração, está dizendo claramente que a ABAC questionou um assunto sério, importante e que está com a razão, e que os consumidores, o povo friburguense, foi prejudicado com a cobrança dos preços, e a prefeitura, o prefeito na época, errou em fazer tudo da maneira que fez. Perfeito, doutora Otávio? Por gentileza, dá uma explicação. Agora, me empresta. Pois não. Vamos lá. Quando o Niedo estava falando que a juíza havia proferido uma decisão, e eu me intrometi e disse uma decisão e não uma sentença, porque o que acontece? Durante o tramitar do processo, dentro do cartório, até a sua decisão final, que é a sentença, que é o bater do martelo do juiz, e o juiz dizer, a ABAC tem razão, declara extinto o processo, são realizadas decisões que nós chamamos de decisões interlocutórias durante esse tramitar. Nas folhas 411 e 412, o Niedo leu o finalzinho da decisão da juíza. Ela disse assim: a AIJ será oportunamente designada. O que significa AIJ? Significa audiência de instrução e julgamento, onde seriam ouvidas as partes, né? Tanto a ABAC quanto os réus, e seriam ouvidos provavelmente testemunhas arroladas por estas partes. Então, quer dizer, não foi sentença. Aí, estranhamente, para qualquer pessoa que milita na área jurídica, ela vem falar aqui, essa magistrada, de propositura de embargo de declaração.
Gente, embargos de declaração é um recurso. E esse recurso, ele só pode ser aplicado com base em sentença. Durante o tramitar, seria um agravo de instrumento ou um agravo retido. Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é o seguinte: em todas as folhas, em todos os despachos, ela vem dando razão à ABAC. Só falta agora ela bater o martelo a favor da ABAC e condenar a prefeitura em algum tipo de indenização ou de ressarcimento. Então, quer dizer, é mais um processo que a ABAC entrou e que ela teve êxito, assim como diversos outros, principalmente aquele da 1001 dos banheiros, que nós já tivemos a sentença favorável, que inclusive eu gostaria, Nildo, se você me permite, de pedir às pessoas que fazem uso da autoviação 1001 sentido Rio de Janeiro, caso não viajem em ônibus que não tenham banheiro, que eles tirem foto e nos enviem para que a gente possa instruir o processo e informar que a decisão não está sendo cumprida. 2523-9705. Entre em contato conosco, participe aí do nosso programa. Olha, mestre, eu recebi hoje um relatório do Tribunal de Contas da União, datado do ano 2013, aonde ele mostra diversas irregularidades naquelas verbas que foram repassadas para o município de Nova Friburgo, para o conserto daquelas escolas todas que foram atingidas pela chuva. Então, é um relatório muito bem elaborado. Eu já li o relatório, mas ele tem 36 laudas, e para televisão é difícil você, um documento de 36 laudas, poder explicar tudo. Mas as escolas que estão relacionadas aqui nesse relatório e que tiveram problemas, escolas que por exemplo, Escola Galdino do Vale, foi uma verba de R$733.037,30, que diz o relatório que parte dessas obras não foram feitas e o dinheiro foi pago. Outra Escola Municipal Rui Barbosa, também aconteceu a mesma coisa. Tem aqui Escola Estadual Feliciano Costa, também aconteceu a mesma coisa. São escolas que foram, tem de outros lugares, tem de Petrópolis, tem de Teresópolis. Eu só estou mostrando aqui as de Nova Friburgo. Escola Municipal Estação do Rio Grande. E tem a empresa que era construtora na época e tem a relação dos fiscais que tinham que atestar se a obra foi feita ou não. Colégio Estadual Canadá. Creche Municipal Franz Hauer. Escola Municipal Amâncio Mário Azevedo. E aqui vem o relatório. Então, compulsando isso tudo aqui, o valor de importâncias que foram pagas e que não foi feito nenhuma obra. Aqui o relatório explica tudo, traz o depoimento das pessoas do colégio que foram chamadas para depor, das diretoras das escolas, dizendo o que foi feito, o que não foi feito. Tudo aqui está tudo. Os responsáveis pela fiscalização dessas obras, que atestaram as obras foram feitas totalmente, não foram. Então tem aqui diversas diferenças de obras que não foram feitas e dinheiro que tem que ser devolvido ao órgão público. Isso aí dá um total, minha gente, de R$1.963.764,57. E aí, por esse relatório aqui do Tribunal de Contas da União, tem muita gente aqui que vai responder e que, logicamente, dificilmente
não será condenado. Lógico, isso é um relatório do Tribunal de Contas, isso aí ainda está se desenvolvendo, ainda vão ter essas ações criminais. Mas é uma vergonha, isso é uma vergonha para Nova Friburgo. Quando nós tivemos aqui, 2011, todo mundo perdeu tudo que tinha, ficou todo mundo numa situação daquela, o dinheiro veio, as obras não foram feitas como deveriam ser feitas, foram feitas... Tem uma escola aqui que não fizeram nada, foram feitas parte das obras e outras partes não foram feitas, e está aqui. Tribunal de Contas da União, esse relatório que está comigo, e quem quiser ter acesso a esse tribunal para ver o que eu estou falando, eu só não pude trazer detalhado porque chegou à minha mão, às minhas mãos hoje, eu tenho que ler com calma e fazer um trabalho de detalhamento para poder trazer aqui para a televisão. Mas eu vou fazer e vou trazer. Então, os senhores veem a vergonha do nosso município. E estamos até hoje nessa situação e cada dia a nossa situação está pior. Outra vergonha do município, que também chegou na minha mão hoje aqui, os senhores estão vendo esse maço de papel. Aqui tem 87 laudas. Os senhores sabem o que é isso aqui? Isso aqui é uma sentença de uma ação do Ministério Público contra o réu Demerval Barbosa Moreira Neto e outros, daqueles 10 milhões que vieram para Friburgo, e segundo a ação, não sou eu que estou dizendo, foram manipulados por todo mundo e o serviço não foi feito. Isso é uma sentença com 87 laudas. Lógico, essa sentença está datada de 16 de agosto de 2013. Logicamente, isso aqui já teve recurso, já tem recurso por aí acontecendo. Eu não sei dizer aos senhores se tem recurso, se alguém reverteu essa situação que está aqui nessa sentença, como é que a situação está. Mas, logicamente, a gente sabe que é uma ação que não acabou ainda, porque pelo tempo ainda não deu tempo de ter acabado, né, doutora? Não, com certeza. E aqui, o juiz que deu essa sentença com 87 laudas, entendeu? Ele condena aqui o Demerval Barbosa Moreira Neto ao ressarcimento integral do dano no valor de R$ 316.527,33, de forma solidária com os demais, suspensão dos direitos políticos por 8 anos, pagamento de multa civil 2 vezes o valor do dano e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário pelo prazo de 5 anos. Condena o senhor José Ricardo Carvalho de Lima, nos mesmos artigos, ao ressarcimento integral do dano no valor de R$ 316.527,33, de forma solidária com os demais, suspensão dos direitos políticos por 8 anos, pagamento de multa civil 2 vezes o valor do dano e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente. Condena aqui o senhor Marcelo Verli, nosso vereador aí, Marcelo Verli Lemos, também em curso dos mesmos artigos, ao ressarcimento proporcional do dano no valor de R$ 71.368,71, de forma solidária com os demais. Suspensão dos direitos políticos por 3 anos e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, e ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário pelo prazo de 3 anos. Condena ainda o senhor Adão de Paula e o senhor Allan Kardec Miranda de Paula, nos mesmos artigos, e diz aqui: perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano no valor de R$ 316.527,33, de forma solidária com os demais, suspensão dos direitos políticos por 5 anos, pagamento de multa civil 2 vezes o valor do dano e proibição de contratar com o poder
público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direto ou indiretamente, ainda que por majoritário. Continuando, o juiz diz: condeno ainda Demerval Barbosa Moreira Neto, a título de litigância de má-fé, a multa de 1% do valor da causa. Os valores devidos a título de ressarcimento devem ser atualizados, incidindo ainda juros legais quando da execução do julgado. Condena os réus ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em R$50 mil, nos termos do artigo 20, parágrafo 4 do CPC, bem como as custas do artigo 20, parágrafo 2º do CPC. Com vistas a garantir a execução da sanção de ressarcimento ao erário, bem como das multas civil e em face do transcurso do tempo da última tentativa de indisponibilização de bens. Renove-se de imediato a medida mediante a indisponibilidade de ativos financeiros dos réus condenados via sistema baixa-injúri, bloqueio de veículos no sistema Renajude e indisponibilidade de matrículas de imóveis por meio de ofício à Corregedoria Geral da Justiça. Oficia-se o cartório do 4º ofício para fazer anotar o bloqueio da matrícula número 10.701, livro 2. Certidão de folha 9.143 nos termos. Após o trânsito em julgado, oficia-se a Justiça Eleitoral, comunicando acerca da suspensão dos direitos políticos, bem como ao Banco Central do Brasil, para que comunique a proibição de contratar com o poder público e de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios às instituições financeiras oficiais que realizam tais benefícios. Publique-se, resiste e intime-se. Nova Friburgo, 16 de agosto de 2003, assinado eletronicamente pelo juiz federal, Dr. Eduardo Francisco de Souza. Então, os senhores verem, é a situação de Nova Friburgo. Depois de uma dor, depois daquela dor que nós todos tivemos esses dissabores todos. Isso aqui deve estar em fase de recurso, se mudaram isso, se não mudaram isso, eu não sei, eu não sei dizer aos senhores, mas, de qualquer maneira, foi uma vergonha para Nova Friburgo. De qualquer maneira, as coisas aconteceram. Tanto aconteceram que quem entrou com a ação foi o Ministério Público e a sentença saiu. Então, é a Justiça Federal, é um juiz de direito federal, é o Ministério Público, são órgãos respeitáveis do nosso país e que deu uma sentença dessa com 87 laudas. Eu não sou advogado, mas como cidadão comum, eu nunca vi uma sentença com tanta lauda. Doutora Tabata, o que a senhora diz? Nem eu, Nido. Eu estou acostumada com no máximo 4, 5, no máximo 10 laudas, agora 87. E assim, pela data da sentença, agosto de 2013, até que vai para publicação, até que cada um faça o seu recurso, o Ministério Público faça as contrarrazões do recurso ou vice-versa, eu acredito que esse processo ainda esteja lá embaixo e acredito que pelo andar da carruagem, não sei não, mas é bem capaz deles irem empurrando isso até chegar lá em Brasília na mão do Joaquim Barbosa. Se o Joaquim ainda estiver lá, né, doutora Tabata? Pois é, né? Infelizmente, esse ano... Infelizmente, vamos ver. Né? Bom, doutora Tabata. Diga. Eu vi a senhora deve ter visto também, na imprensa, né? Os vereadores aprovaram lá na Câmara, por unanimidade, um requerimento, né, de informação e um pedido de explicações. Esse requerimento de informação foi do vereador Wanderson para o prefeito acerca de denúncia de irregularidades nas licenças de instalação de barracas do Carnaval, qual o desmembramento do caso, independente das explicações oficiais, não seria hora do secretário responsável vir pela festa, vir a público explicar. Me preocupo com o deixa rolar, que o governo está tratando questões relevantes como esta. Em qualquer lugar minimamente sério, o secretário seria sumariamente afastado até que tudo fosse esclarecido.
O que queremos do prefeito são atitudes de gestão e, lógico, respeito. Isso aqui que eu acabei de ler é uma carta que o senhor Cláudio Damasceno Overney mandou para o jornal A Voz da Serra e que foi publicado no dia 10/4. Entendeu? Bom, então, no jornal, no dia 11/4, saiu a seguinte matéria. Sexta-feira. Sexta-feira. Jornal A Voz da Serra, dia 11/4. Foi publicado sobre o título Prefeitura presta informações sobre contratação de barraqueiros. Diz a matéria, através da Procuradoria-Geral e Secretaria-Geral de Governo, onde reuniram 91 páginas de respostas e cópias de documentos. Isso é o que está na matéria. Continuando, o subsecretário de Governo, Sávio José Rodrigues, explica que para evitar problemas observados em edições anteriores e também considerando a escassez de tempo que a nova gestão da Secretaria Municipal de Cultura, que em conjunto resolveram ceder os espaços públicos para a Associação de Comerciantes Autônomos de Festas Populares e Afins de Nova Friburgo, entidade que representa os barraqueiros e ambulantes, e que a distribuição pelos espaços ficou a cargo da associação. Olha só que confusão. O espaço é público, eles cederam para a associação que, segundo eles, na matéria do jornal, é que distribuiu os espaços. Tudo bem. A matéria esclarece que o responsável pela emissão das guias do Alvará foi a Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento Econômico e Gestão, e que o total arrecadado aos cofres públicos foi de R$ 22.918,49, sem maiores explicações de que maneira foram efetuados os devidos pagamentos. Só isso? Só isso. E de responsabilidade da Câmara dos Vereadores. Agora, é de responsabilidade da Câmara dos Vereadores, isso aí eu que estou colocando. É de responsabilidade da Câmara dos Vereadores analisar toda a documentação apresentada e as devidas explicações e tomar as providências cabíveis, mantendo, não tenha dúvida, mantendo a população informada dos acontecimentos. Porque na hora de votarem por unanimidade o requerimento de informação do vereador, mantiveram a população informada. Agora, os senhores têm a obrigação de continuar mantendo a população aprovada de qual a decisão, qual a apuração que os senhores vão tomar e como vão proceder nessa situação. Entendo que a matéria publicada nada explicou. Existem muitas dúvidas que precisam ser apuradas. Essa matéria do jornal, minha gente, é conversa para boi dormir. Não explicou nada, não disse nada, não deu satisfação de nada. É uma matéria para querer enganar a população. Cabe agora aos vereadores que, segundo a matéria, recebeu esse material, apurar isso tudo, tomar as providências que tiverem que tomar e dar ciência à população. Porque a matéria não explicou nada. Mas mais umas situações dessa que a gente está vendo diariamente em Nova Friburgo. Né, doutora Tata? O que a senhora acha? Nido, é vergonhoso. E fora isso, a empresa contratada para a montagem da barraca e outras coisas, mas é a mesma empresa do ano passado, a empresa que ganhou a licitação do ano passado, que é a empresa de quem? Lembra que nós falamos aqui? Uhum. Se vocês assistiram o programa em defesa do consumidor após o carnaval no passado, vocês sabem muito bem. É a mesma empresa ligada ao Poder Executivo. Nós tivemos aí, doutora Tabata, segunda, eu já estou com o horário. Bom, nós tivemos aí, assim, segunda-feira, ontem, né, uma surpresa, né? De repente, assustou todo o povo friburguense, aquela chuva, né, que começou à noite e de manhã, na parte da manhã, aquela chuva ficou bem mais forte. O rio, a água subiu bastante no rio, me disseram que em alguns lugares quase que transbordou, enfim. Foi um susto que o friburguense tomou e nós ficamos todos apreensivos. Então, no dia 1º de abril, nós trouxemos aqui uma matéria que foi feita pelo nosso amigo que hoje, infelizmente, não pôde vir ao programa, o Tony Azevedo, mostrando essa matéria. E essa matéria mostrou, e o que está mostrando, está no vídeo, os senhores podem prestar atenção, é aquelas causas que estão ali naquela matéria,
Aquelas causas que a matéria está mostrando claramente, aquelas causas ali, são as causas, as maiores causas responsáveis pelo preenchimento, quando chove, dessas águas dos rios de Nova Friburgo, o Rio Cônego, o Rio Bengala, esses rios todos de Nova Friburgo. Então aquela matéria foi uma matéria excelente, feita pelo Tony Azevedo, e quando ele fez essa matéria, ele deu as explicações técnicas dessa matéria toda, e essa matéria foi bem explicada, aquilo tudo que os senhores estão vendo nas imagens. Aquelas imagens ali, eu botei as imagens para relembrar aos nossos telespectadores que é aquilo ali que é causador de tudo que acontece em Nova Friburgo quando as chuvas vêm. E qual é as providências que até hoje, desde o ano de... Porque isso tudo não começou só em 2011, não. Isso começou em 2007. Né? 2007 começou, foram empurrando com a barriga, aí veio 2011, acabou de completar tudo e estão empurrando com a barriga até hoje. Estão empurrando com a barriga até hoje, ninguém faz nada, ninguém resolve nada. Friburgo está naquela situação que os senhores estão vendo ali nas imagens e não tem providência nenhuma, não tem nada. O prefeito não quer saber de nada, ninguém quer saber de nada, a Câmara dos Vereadores não está nem aí para nada e ninguém quer saber de nada. E são essas situações que nós estamos vendo aí na tela, que os senhores estão relembrando dessa matéria que foi colocada na íntegra no dia 1º de abril, feita pelo Tony Azevedo e que deu todas as explicações técnicas. Quer dizer, eu botei essa matéria para lembrar o senhor, é isso aí, minha gente, é isso aí. Enquanto nós não ficarmos livres disso que está na tela, enquanto essa gente não tomar vergonha e passar a ter responsabilidade e providenciar essas obras para tirar esse sofrimento do povo friburguense, não vai acontecer nada. Ah, estão fazendo a obra ali no Suspiro, e daí? Eles estão fazendo a obra no Suspiro, e daí? Vai funcionar aquela obra? Vão jogar aquela água dentro do rio, quando o rio encher, aquela água vai voltar para o Suspiro? Se não resolve o problema do rio, como é que vai resolver o problema das águas que joga dentro do rio? Quando o rio enche, a água volta. Ué, ela não tem para onde ir. Ela desce a correnteza do rio e as águas que vêm entrando no rio não entram. Ela volta. Então tem que se resolver o problema da descida das águas do rio. E que são com tudo isso aí que os senhores estão vendo. Olha lá a vergonha. Olha lá como é que está o rio. Em qualquer lugar que a chuva venha mais forte, isso aí transborda e faz essa desgraça aí que fez e que nós estamos aí sofrendo até hoje. Infelizmente, essa é a nossa situação, né, doutora Tala? Nildo, e se você me permite, se a nossa técnica conseguir pegar aqui na capa do jornal A Voz da Serra de hoje, o que acontece? Tem uma foto aqui dessa ponte que liga a avenida... A Ponte Branca. Próxima à ponte dos 50 ali. O que acontece? A água aqui, ela está bem alta. Mas só que quando essa foto foi tirada, a chuva já tinha abaixado um pouco, já eram mais de 10 horas da manhã. O que acontece? Eu não sei se vocês já prestaram atenção que tem uns gigantes aqui que a gente costuma dizer que são uns blocos de concreto que tem para fora nesse muro feito, que a gente costuma dizer que é o gigante. A chuva, às 7 horas da manhã, a água do rio, ele já passava desse gigante. Então, quer dizer, faltou pouco menos de meio metro para essa água transbordar na manhã de ontem. Entendeu? E o que acontece? Quando essa foto foi tirada, essa foto já foi tirada mais de 10 horas da manhã. E o que é? É o centro da cidade. Se chove mais um pouquinho lá na cabeceira do Rio Cônego, do Santo Antônio, que vem fazendo aquela junção ali no Paissandu para formar o nosso Rio Bengalas, o centro da cidade ia transbordar e encher novamente. Gente, vocês sabem o que é chover 122 milímetros em abril, quando nós já estamos na época da estiagem? É verdade. Nós não estamos preparados. Nossos bueiros não estão desentupidos desde a tragédia de 2011. Nós corremos esse perigo? Corremos sim.
Não vou dizer que corremos o perigo da tragédia de 2011, mas corremos o perigo de alagamento, da infestação de ratos, da infestação de baratas e de demais outros animais. Doutora Taba, dependendo da quantidade da água, a gente pode vir sofrer igual 2011. Com certeza. Ninguém sabe a quantidade de água que pode vir descer. Não, 122 milímetros, se eu não me engano, foi quase que da mesma forma que 2011. Então a gente pode vir sofrer o que sofremos em 2011. Não é impossível, não. Tomara que isso não venha acontecer. Né? Com certeza. Porque o povo de Friburgo não merece isso. Agora a doutora Taba vai conversar com os senhores sobre o cantinho do idoso. Doutora Taba. Bom, eu comecei a falar algumas semanas atrás sobre o capítulo que trata das entidades de atendimento ao idoso. Então, eu mencionei, né, relembrando alguns artigos, que o artigo 51, ele diz que essas entidades que cuidam dos idosos, com ou sem fins lucrativos, que elas têm direito à assistência judiciária gratuita. O que seria isso? Elas têm direito a entrarem na justiça com processos e algumas outras questões de forma gratuita, sem necessidade do pagamento das custas para aquela demanda judicial. Eu disse também que essas entidades governamentais e as não governamentais de atendimento ao idoso, elas teriam que ser fiscalizadas. E serem fiscalizadas por quem? Pelo Ministério Público, pela Vigilância Sanitária e por outros órgãos previstos na própria lei. Tá? Então, quer dizer, eu não posso pegar simplesmente e abrir uma casa de repouso e não dar satisfação. Eu tenho que dar satisfação, sim, e essa minha casa de repouso, ela tem que ser fiscalizada pelo Ministério Público, pela Vigilância Sanitária e por outros órgãos. Além disso, o artigo 54, ele diz que deverá ser dada publicidade das prestações de conta dos recursos públicos e privados recebidos pelas entidades. Então, quer dizer, eu tenho uma casa de repouso, onde aquele meu idoso está ali porque a família não tem condições de cuidar, e eu tenho que dar publicidade a quanto eu ganho do poder público e o quanto eu ganho do poder privado, tá? E o que eu gasto com relação a isso. Então, quer dizer, nós temos entidades governamentais e não governamentais. Eu tenho que recebem esses recursos, que eu tenho que dar publicidade. E eu também tenho que ter a fiscalização do Ministério Público e da Vigilância Sanitária. Não é criar e deixar lá. E outra coisa também, relembrando o que eu havia mencionado anteriormente, essas casas de repouso, elas têm que proporcionar o contato com a família e o idoso. O idoso trabalhou a vida toda pela família e a família simplesmente coloca ele ali e esquece dele. Isso não pode acontecer. Então, o que acontece? Essas entidades, ela tem que promover a interação, o contato entre o idoso e a família, para que o idoso não sofra, né? Não tenha, vamos dizer, problemas psicológicos, né? Verdade. Não venha a ficar doente pelo abandono familiar, porque isso dói muito naquela pessoa. Semana que vem eu volto com mais um pedacinho, né, Nido? Perfeito. Vai ficar bem mais emocionante. Eu costumo, 2523-9705, entre em contato conosco. Eu costumo fazer uma leitura sobre a voz dos leitores aí do Jornal da Cidade, a Voz da Serra, e tem algumas cartas que mandam que me chamam a atenção. Esse jornal é o jornal de hoje, e veio uma carta que veio intitulada assim, é importante, eu trouxe aqui para mostrar aos senhores, Inversão de Papéis. O senhor Hudson de Aguiar Miranda,
da Secretaria de Mobilidade Urbana, em resposta ao senhor Jorge Plácido, devido às suas reclamações, disse que o espera na antiga sede da Altran para que ele, então, já que reclamou, apresente suas propostas de melhorias para o trânsito. Fico pensando, será que o prefeito, bem como todos os demais secretários, estão esperando que os cidadãos de Friburgo compareçam à prefeitura para resolver os problemas que a cidade e o povo vem enfrentando? Somos nós, povo, que temos que apresentar as soluções e pararmos de reclamar? Nós, francamente, e na hora de receber os seus salários, será que poderemos comparecer junto com ele às agências bancárias para dividirmos o pagamento? Não estão querendo transferir ao povo as obrigações que assumiram. Então, que dividam o salário também. Esse desgoverno não está nem aí para a cidade, para o povo e para esses seus funcionários. Enfim, já que é para apresentarmos nossas propostas, a minha é para que deixem seus cargos e o governo, assim como deixaram há muito tempo suas obrigações com o nosso povo tão sofrido. Se for muito, deixem pelo menos de falar besteiras. Senhor Lauro Fagundes Ponte Júnior é o dono dessa carta. Perfeita colocação, né? Agora... Perfeito, seu Lauro Fagundes Pontes, a sua colocação. Pois não. Agora, seu Lauro, eu concordo com o senhor, mas eu faço um outro entendimento, uma outra visão da resposta do Hudson. Foi o que ele disse? Que o senhor Jorge Plácido fosse ao TAN e apresentasse o que deveria fazer. Sabe o que eu entendi, seu Lauro? Um tonzinho de deboche. Como quem diz, já que o senhor acha que nós estamos aqui e não estamos fazendo nada, então venha trazer a sua proposta. Eu entendi esse arzinho de deboche aí. E também entendi essa colocação da opinião do seu Carlos. Então vamos fazer o seguinte, vamos todo mundo procurar e vamos lá dar nossa opinião, vamos fazer por escrito, encaminhar para a Altran, que eu quero ver. Não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Mas já que ele falou que é pra gente apresentar, vamos apresentar. Falou deboche, não tem que apresentar nada, ele que tem a obrigação de botar um engenheiro de trânsito. Ele não é engenheiro, ele é policial militar, não entende nada de trânsito. Não, ele não... Polícia não entende de trânsito, quem entende de trânsito é engenheiro de trânsito, pô. Nem o nosso prefeito entende de administrar a cidade. Eles não entendem nada de nada. Há quantos anos que eles estão aí, que eles não fazem nada? O que eles fazem no trânsito é fazer o que os outros fizeram atrás e depois mudaram. É o que faz, não faz mais nada, pô. Tem aqui o outro, ó, do trânsito. Senhor Hudson de Aguiar Miranda, um convite. Venha fazer uma visita a Conselheiro Paulino. Venha verificar o trânsito organizado, fluindo, calmo e sem acidentes, repleto de guardas educadores e eficazes no combate à desordem urbana. Venha observar o quanto as obras nas margens do rio interferem no nosso trânsito e ver de perto o que se faz aqui para percorrer essas artérias entupidas. Ou vamos pensar que esse distrito não pertence a Nova Friburgo, já que o senhor nos quer fazer acreditar que na nossa cidade nosso trânsito está melhor. Dona Fabiana da Silva Soares. Perfeita a colocação também da dona Fabiana da Silva Soares. Então é isso, é a revolta geral da população e eles arcam com deboche, como a senhora colocou, doutora Tabata. E, Nilda, você teve a oportunidade de assistir a entrevista que ele deu o Inter TV sobre doutora, o Zero? Deixa eu ser muito sincera, senhora. Sobre o Zero e a fiscalização. Toda vez que eu vejo alguém do governo dando uma entrevista, eu mudo de canal. Um dia desse estava o prefeito falando aí num canal também, só falando besteira. Eu não perco tempo de ver essas coisas, que eu sei que não vai sair nada de importante ali. Não, ele deu uma entrevista sobre o zero, a cobrança do zero, depois do aumento, não sei o quê. Eu gostaria que ele repetisse, porque agora eu não entendi a cobrança do zero, quem vai dar a solução é a justiça. Que a ABAC tem uma ação coletiva contra esse estacionamento. Então quem vai dar a solução
está caminhando muito bem a ação, e quem vai dar a decisão nessa cobrança do estacionamento zero é a Justiça, como está dando agora na transferência dos cemitérios para aquela empresa particular. Essa que é a grande verdade. Bom, no sábado passado, estivemos reunidos para comemorar o aniversário da nossa amiga Regina. Regina é a esposa do Roberto, o nosso grande amigo ali do INSS. No bate-papo muito saudável, onde diversas pessoas estavam presentes, estive conversando muito com o Bartô e o Dalminho de Olaria, pessoas conhecidas na cidade que têm um grande amor por Nova Friburgo e sofrem pela situação que estamos vivendo. São homens que conhecem o passado de Nova Friburgo e dos seus antigos mandatários. Quero dizer a Regina, o Roberto, o Bartô, o Dalminho, que fiquei muito satisfeito em participar da reunião de aniversário da Regina, tendo a oportunidade de conversar com vocês, e desejo muitos anos de vida para todos vocês. Estarei sempre à disposição de vocês e do povo friburguense, juntamente com a minha equipe. Muito obrigado a todos vocês pelo reconhecimento do meu trabalho. Aquele abraço e Dalminho, nós estamos aqui. E Bartô, o que vocês precisarem é só entrar em contato conosco e nos procurar. Dona Ilma Lopes da Vila Amélia, obrigado aí pela sua participação. Niedo, eu caí na calçada da Rua General Osório, fraturei uma costela e fiquei com o rosto do lado direito completamente roxo. É uma cidade completamente abandonada. O seu programa, Niedo, é maravilhoso. Vocês não ficam rasgando elogios com quem não merece. Obrigado, Dona Ilma, pela sua colocação. Doutora, sabe o que cabe aí para ela? Deixa só eu dar uma opinião, Dona Ilma, aqui. Dona Ilma, a senhora disse que caiu na calçada da General Osório. A senhora lembra, provavelmente a senhora se recorda, se a calçada pertencia a algum prédio, alguma loja, alguma coisa assim? Porque a responsabilidade de manutenção da calçada, as pessoas pensam que é do município, mas não é não. A responsabilidade de manutenção da calçada, pelo menos daquele pedaço ali, é daquela loja, daquele prédio onde ela pertence. Procura um advogado de confiança da senhora, então, vamos dizer, bate um papinho com ele, para ver se não cabe uma ação indenizatória contra o proprietário ali responsável pela manutenção da calçada para a senhora. Senhor Damião, do Califórnia, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, tudo que você fala é a pura verdade. Obrigado, Damião. Senhor Carvalho de Conselheiro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Que pena a gente ver a nossa conselheiro abandonada. Do jeito que está hoje, Niedo, a Utran e a Polícia Militar fizeram uma blitz em Duas Pedras na parte da manhã. O nosso trânsito, que já é um inferno, imagina os senhores o que virou com essa blitz. É muita falta de sensatez. Senhor Jorge de Olaria, parabéns pelo programa. Obrigado aí, senhor Jorge. Parabéns pelo programa. No centro de Olaria, Niedo, próximo ao Banco Bradesco, nos bueiros ali existentes, tem muito rato e baratas. Será que a Secretaria de Olaria não vê isso, não? É um absurdo, né, doutora? É um absurdo isso aqui. Seu Jorge, não é só Olaria, não. É a cidade inteira está infestada por ratos e baratas. E a Secretaria, no caso, a Vigilância Sanitária do município, infelizmente, não faz nada. Senhor Celso de Conselheiro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, você, como sempre, muito organizado e com toda a documentação daquilo que fala, você falando dos processos do ex-prefeito Demerval e de toda a sua gangue. Nos remete lá para o ano da tragédia. Que tragédia? Além da tragédia climática, veio a tragédia do homem. Homem que, quando pende para o lado do mal, destrói qualquer cidade. Verdade. Perfeita a sua colocação, seu Celso. Senhor Carlos de Olaria, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Eu assisti à prestação de contas do prefeito na última sexta-feira e fiquei tão revoltado com as mentiras que o prefeito, o secretário-geral Juvenal Kondak e o secretário de Obras, Augusto Spinelli, pregaram na população.
É uma coisa tão absurda que dá nojo. Eu já tinha me falado isso, seu Carlos. Impressionante. Senhor Castro do Cônego, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Que tristeza, a nossa cidade há mais de 20 anos que vem sofrendo com governos e mais governos desastrosos. Tudo isso começou quando o ex-prefeito Paulo Azevedo inventou uma chapa com ele e o ex-prefeito Neuci. A cidade ficou 2 anos parada e o ex-prefeito gastando todas as reservas do nosso município. Dali para cá foi só desastre. Dona Lucimar do Centro, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo é crítico o funcionamento do colégio Dr. Galdino do Vale, ali na antiga Rua Baronesa. É brigas dentro de sala, drogas infiltradas no colégio, não tem segurança nenhuma. Eu tenho 2 filhas no colégio e fico super preocupado aqui, doutora. Eu fiquei sabendo disso também, Nildo. E olha que o Galdino recém voltou para ali. Ele está recém-inaugurado. Do senhor Hélio do Paissandu, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Será que essa Altran não vai tomar vergonha e de uma vez por todas resolver o problema do trânsito do Paissandu? Além de todos os problemas de acúmulo de carros no Paissandu, ainda tem a ineficiência dos agentes da Altran. É difícil, seu Hélio, eles tomarem vergonha. É muito difícil. Senhor Roberto de Olaria, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo ótimo programa. Eu queria, Niedo, fazer uma consulta à doutora Tabata. Eu moro num apartamento há 2 anos e meio, 30 meses. Tempo de validade do contrato. No término do contrato, a imobiliária me comunicou que o proprietário queria o apartamento para vender. Como eu não posso comprar o apartamento, eles me mandaram assinar um documento e eu assinei. Eu queria que a doutora Tabata me orientasse de quanto tempo eu tenho para ficar no imóvel. Doutora Tabata, por gentileza. Seu Roberto, o senhor pode ficar no apartamento até quando o senhor desejar se mudar ou até quando o apartamento for vendido e o novo proprietário lhe comunicar que ele foi vendido e lhe der um prazo de que vai de 30 até 90 dias para o senhor sair do apartamento. Todos os trâmites aqui que o senhor mencionou foram corretos pela imobiliária, né? Agora, o senhor só sai do apartamento quando o senhor quiser ou quando o novo proprietário lhe pedir para sair. Dona Lucimar, do Centro, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Eu queria fazer o protesto contra os Correios. É uma verdadeira safadeza. A gente tem que ir lá na sede dos Correios e perde horas e horas para pegar as contas. Muitas delas já vencidas. Olha, mas, dona Lucimar, essa sua colocação é perfeita. É uma safadeza mesmo que está acontecendo com os Correios, doutora Tabata. Nido, você viu a reportagem do que eles estão fazendo com as correspondências no Alto do Floresta? Aquilo ali é um absurdo. A que ponto nós chegamos, o Correio promover uma bandalheira daquela com a correspondência das pessoas? Aquilo ali cabe uma denúncia ao Ministério Público por parte da Associação de Moradores do Alto do Floresta. Senhor Maurício do Centro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo trabalho de vocês. Niedo, eu queria fazer uma consulta à doutora Tabata. Eu tenho um filho que sofre de uma doença rara e usa um medicamento que é muito caro. No mês passado, eu comprei esse medicamento pela primeira vez e paguei R$ 1.215,80. Só que, no outro dia, eu achei o mesmo remédio por R$ 400 a menos. Pela lei do consumidor, eu posso devolver esse remédio? Doutora Tabata. Seu Maurício, se ainda não tiver completado os 30 dias, o senhor pode levar o medicamento lá e devolver sim. Entendeu? Existem algumas farmácias que vão lhe fornecer vale ou vão pedir que o senhor troque devolver o dinheiro em si
eles não vão devolver não, porque infelizmente aqui em Nova Friburgo não se tem essa prática. Eles têm a prática ou você troca por outra mercadoria ou você troca por um vale. Agora é importante que não tenha ultrapassado os 30 dias. Ou que a farmácia. Seguinte, ele descobriu outro no dia seguinte. Ou que a farmácia seja uma excelente farmácia onde se consiga tudo, né? Que existe isso em Nova Friburgo. Ainda né? existe gente boa, né? Isso. Que entenda essa situação. Com certeza. Né? Sim, dona... Mas, só mais completando rapidinho, seu Maurício, pede o Estado ou o município essa medicação, o senhor tem direito. Propõe uma ação contra eles. Ao invés do senhor comprar, pede para o município fornecer, o Estado fornecer para o senhor. Procura um advogado da sua confiança ou a Defensoria Pública. Fica uma dica. Dona Ângela de Olaria, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niero e doutora Taba, o que vocês acham da chegada dos médicos cubanos em Nova Friburgo? Segundo informações, virá 16 médicos. A crise pela falta de médico é grande. Mas será que esses médicos vão dar certo? Dona Ângela de Olaria, será que vem 16 médicos cubanos para Nova Friburgo? A senhora acredita nisso? Eu estou esperando. A senhora acredita que Nova Friburgo vai pagar a hospedagem para essa gente? Eu não acredito, dona Ângela, eu não acredito. Mas vamos esperar, né, doutora? Com certeza. Senhor Sérgio... E outra coisa, Pois não. se vierem também não vão ficar no Raul Sertão, não. Já saiu esse boato no centro da cidade, tá? Aqui os burburinhos que correm na cidade de que eles vão para os distritos, para os bairros, essas coisas assim. Senhor Sérgio do Campo do Coelho, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niero e doutora Tabo, eu queria parabenizar vocês pelo grande trabalho. Hoje, se não existisse o programa de vocês, nós nem tomaríamos conhecimento desses desmandos. Obrigado, Sérgio. Senhor Antônio de Olaria, parabéns pelo programa. Ah, Niedo, é uma pena ver a nossa cidade no ponto que chegou. O prefeito Rogério Cabral é um homem sem compromisso nenhum com a população. O compromisso dele é com ele mesmo e o seu grupo de oportunistas. Mas é a pura verdade. Senhor Paulo César de Olaria, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Doutora Tabata, eu pago R$840 de pensão pelos meus 2 filhos. Só que agora eu não tenho renda que possibilita continuar pagando essa quantia. Eu tenho que entrar com uma revisão de pensão, só que os advogados que eu consultei pediram em torno de R$2.000. Eu não posso pagar essa quantia. Doutora Tabo, essa quantia está certa? Doutora Bom, Tabo. se ele não tem condições de pagar R$840 de pensão, pagar R$2.000, seu Paulo César, olha só, cada advogado, ele cobra o preço que ele bem entender. O senhor, dependendo da sua renda, pode ser atendida pelos escritórios modelo das universidades, né, de Nova Friburgo, pela Defensoria, ou o senhor pode procurar informação de um amigo que conheça, um advogado que seja competente e que cobre um valor o qual o senhor tenha condições de pagar. Agora, R$2.000, o senhor pagar R$2.000, se o senhor não tem condições de pagar 840, eu acho que deveria ter... Né? Senhor João das Brauns, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Doutora Tabata, eu queria que a senhora me orientasse. Eu aluguei um apartamento e no contrato não estava escrito que eu teria que pagar um seguro do imóvel. Agora, depois de 1 ano, a imobiliária me apresentou uma conta de seguro no valor de R$120. Isso é legal, doutora Tabata? Seu João, dá uma olhadinha direitinho no contrato, vê se realmente não está ali. Porque muitas das vezes as imobiliárias colocam lá IPTU, taxa de luz, condomínio, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e demais taxas. Quando ele coloca essas demais taxas, muitas das vezes esse seguro está incluído ali. Se não estiver escrito o valor do seguro de imóvel
e as demais taxas, o senhor não tem que pagar nada. Aí o senhor discute com a imobiliária, faz o pagamento do valor normal que o senhor sempre pagou em juízo, corre atrás, mas lê direitinho, com calma. Faz o seguinte, um conselho melhor para o senhor: pega o seu contrato de locação, procura um advogado da sua confiança e peça para ele dar uma olhadinha para o senhor. O ex-presidente Lula, ao citar que a Petrobras precisa ser defendida com unhas e dentes, por conveniência, esqueceu que sua defesa deve ser contra o seu uso político, contra o assalto a seu patrimônio, que é do povo brasileiro, e contra seu uso como balcão de negociatas e contra o cabide de emprego para sindicalistas e políticos. É bom lembrar que até o fim de 2002 era impensável que a Petrobras, então uma das maiores petroleiras do mundo, algum dia pudesse ser levada ao delicado estado em que se encontra, fruto de sua utilização pelo governo como trunfo político do toma lá e dá cá. Lamentável, sob todos os aspectos, a postura do ex-presidente Lula face à CPI da Petrobras. Como é usual, ele não dá explicações sobre qualquer mal-feito, por mais contundente que seja. Em vez disso, parte para o ataque e recomenda ao PT e ao governo partir para cima da oposição, que está apenas cumprindo com a sua obrigação de informar e não está criando fatos. É o mesmo que bater na traseira do carro à sua frente e partir para a briga, em vez de reconhecer o próprio erro. Para Lula, os erros de seus companheiros não importam. Para ele, o que não pode é a oposição acusar e a imprensa noticiar. O ex-presidente preocupa-se apenas com o PT, que não pague o pato pelas lambanças envolvendo os companheiros. Aliás, como fez no caso do Mensalão e como todos os escândalos ocorridos durante o seu governo. Não poderia ser mais melancólico seu retorno à cena política, após tanto tempo de conveniente hibernação. Mas é uma verdade. Senhor, eu quero agradecer a participação aqui do senhor João Carlos de Conselheiro. Parabéns pelo programa. Niedo, o trabalho que vocês prestam à população é maravilhoso. Niedo, eu me aposentei há 8 anos, ganhando na época o equivalente a 6 salários mínimos. E hoje estou ganhando pouco mais de R$2.200. O nível de vida da gente vai despencando justamente na hora que a gente mais precisa. Niedo e doutora Taba, qual a possibilidade de um dia ser votado a lei do fator previdenciário? Olha, eu não sei. Eu acho que se a Dilma perceber que vai perder a eleição, ela até pode votar, né? Se ela até pode uma votar, lei excluindo a CPMF, né? Agora, Niedo, você me permite? Fica. Seu João, lá no escritório tem aparecido diversas pessoas, né, diversos clientes, com o mesmo problema do senhor, propondo um pedido de revisão de aposentadoria. Por que o senhor não procura um advogado da sua confiança e também propõe uma ação dessa? Vê quanto ele vai lhe cobrar, ou procura os escritórios modelos, ou até própria Justiça Federal. E outra coisa, o senhor se aposentou há 8 anos, dá uma olhadinha que o senhor tem direito a uma partezinha dessa ação da correção do fundo de garantia. Tá? Essas que as pessoas estão entrando de 1999 até 2013. Uma dica para o senhor. Senhor Cardoso de Conselheiro, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Doutora Tabata, como o Niedo acertou em colocar a senhora no programa. Você é uma mulher admirável, inteligente, humana e totalmente do bem. Niedo, você, eu não preciso nem falar, você é um cara do bem. Obrigado, Cardoso e Conselheiro, nós estamos aqui às ordens de vocês. Minha gente, o Brasil, nesta Copa, funcionará como país de aluguel. Promovemos, mas quem tira o proveito são os estrangeiros. Depois do padrão FIFA, agora é a vez do hino que será tocado e entoado nos estádios. Quem esperava por um samba do tipo Domingo eu vou ao Maracanã, vai ter que ouvir
um pop cantado por 2 americanos. Estaremos jogando fora uma bela oportunidade de promover a nossa música, os nossos cantores e compositores, enfim, a nossa cultura. É o que é o poder da indústria fonográfica internacional. O que adiantou, né, doutor? Vamos embora que estamos chegando na hora já. É um absurdo, né? Senhor Altair do Centro, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Eu queria que a doutora Tabata me ajudasse. A minha irmã engravidou de um namorado, só que ele não quis assumir a criança. No último domingo, a criança nasceu, só que o pai não quer registrar o filho. Existe alguma lei que obriga ele a registrar a criança? Rapidinho, doutora Tabata. Seu Altair, o que vai acontecer é o seguinte, a sua irmã vai fazer o registro, ela não vai poder colocar o nome do pai da criança, mas eles vão perguntar quem é, e o cartório vai mandar uma carta para ele pedindo para que ele compareça e faça o registro de forma voluntária. Se ele não comparecer, vai ser mandado para o Ministério Público, o Ministério Público proporá a ação de investigação de paternidade, e ele se negando a fazer, vai acontecer o que aconteceu com aquela senhora. Agora eu não me recordo quem é o pai dela, mas a justiça vai decretar ali a paternidade. Dona Tereza de Conselheiro, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Doutora Tabata, a minha nora foi mandada embora do serviço. Ela não tinha ainda 1 ano de serviço. Depois que ela acertou toda a papelada e se desligou da empresa, apareceu grávida. Ela tem direito ao auxílio maternidade? Ela tem direito à readmissão na empresa. Se for constatada que o período que ela engravidou, ela ainda estava trabalhando ou ela estava de aviso prévio, ela tem que ser reintegrada na empresa e ela tem o direito de ficar trabalhando até o final da gravidez, durante a licença maternidade, mais uma estabilidade de 5 meses após o final da licença maternidade. Senhor Roberto da Vila Amélia, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Eu queria perguntar a vocês se o programa é verdadeiro ou é comédia, porque a nossa cidade está mais para um circo. É só cobrir, né, senhor Roberto? Se cobrir a cidade, vira um circo. O senhor tem toda a razão. Doutora Tabata, suas despedidas, por gentileza. Bom, agradecendo a todos vocês que mais uma vez nos permitiram adentrar o seu lar, desejando a todos uma feliz e santa Semana Santa, uma boa Páscoa e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Bom, eu quero agradecer a todas as pessoas que participaram do programa, ao povo da Rua de Friburgo, os nossos friburguenses que estão sempre conversando conosco e nos ajudando a fazer o programa. Agradecer também aqui a TV Foco, Jário, Carminha e toda a equipe técnica da TV Foco que nos coloca no ar, né, todas as terças-feiras para que eu possa conversar com os senhores, levar essas informações e também receber as informações dos senhores. A todos, o meu muito obrigado, uma boa noite e até o próximo programa.